Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa segunda videoaula e nessa videoaula de hoje eu vou começar a apostila nova, que é a apostila 4, frente A. Gostaria que vocês abrissem a apostila na página 6, colocassem no capítulo 1, cujo título é Tecido Epitelial. Então, olha só, para quem vem acompanhando as lives e assistiu a última videoaula, que foi na sexta-feira passada, já percebeu que nós mudamos de assunto. Então, lá na apostila 4, frente B, o último assunto foi origem da vida. A partir de agora, a gente muda completamente de área dentro da biologia e a gente passa a estudar uma área chamada histologia, que é o estudo dos tecidos. É claro que a gente vai se dedicar mais ao estudo dos tecidos humanos, mas muita coisa que eu vou falar aqui a partir dessa videoaula está relacionado a outros grupos de seres vivos, a outras espécies, tá certo? Então, olha só, essa videoaula de hoje ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é sobre o tecido epitelial, que é o título desse capítulo, e a segunda parte é sobre a pele humana, tá? Então é o seguinte, gente, primeira coisa, o que é um tecido? Já que esse assunto ele é completamente novo, né? É um conjunto de células especializadas na execução de uma função, ou seja, elas estão próximas e elas executam uma mesma função, produção de uma substância, promovem um certo revestimento. A gente vai ver muito sobre essas funções, tá? No corpo humano temos vários tecidos, mas temos 4 principais, que são os tecidos que inclusive vamos estudar nessa apostila. Primeiro é o epitelial, que é o objeto de estudo de hoje. Depois tem o conjuntivo, muscular e o nervoso. Cada videoaula será dedicada a um tipo de tecido desses, tá? Então vamos lá. Sobre os tecidos epiteliais ou epitélios. Toda vez que eu citar epitélios aqui nessa videoaula, mesma coisa que tecidos epiteliais, tá? Gente, os tecidos epiteliais, eles são tecidos de revestimento e proteção de partes internas ou externas. Então, por exemplo, externamente faz parte da nossa pele. Inclusive, na pele seria a nossa epiderme. Várias vezes na sala de aula eu comento sobre a epiderme ou sobre a pele, né? Depois eu vou falar muito sobre ela na segunda parte dessa videoaula. E também ele pode revestir regiões internas. E aí, quando ele é um revestimento interno, ele é chamado de mucosa, tá? Então, mucosa intestinal, mucosa estomacal. Depois a gente vai ver alguns exemplos aqui. E os tecidos epiteliais, eles também podem produzir substâncias. Então, eles podem fazer revestimento e proteção e também produção de substâncias, tá? Como que é o formato ou algumas características do tecido epitelial? Ele tem, qualquer tecido epitelial tem algumas características em comum. Primeiro, as células são justapostas. O que significa isso? Elas são super unidas, não tem espaço intercelular, tá? E não tem vaso sanguíneo. Então, como elas sobrevivem, né? Se não chega sangue para fazer a nutrição. O tecido que fica ao lado, que é geralmente um tecido conjuntivo, na semana que vem eu vou falar sobre ele, por enquanto é só o nome mesmo, tá? Semana que vem eu vou falar bastante sobre ele. O tecido conjuntivo, que é um tecido super irrigado, é ele que recebe o sangue e aí por difusão as moléculas vão sendo transmitidas de célula em célula até banhar completamente o tecido epitelial. Então ele não morre porque o tecido conjuntivo que está ao lado, vizinho dele, consegue fazer a nutrição, tá? Bom, a partir de agora a gente vai ver 2 tipos de tecido epitelial. Primeiro, aqueles que são tecidos de revestimento ou proteção, e depois os tecidos glandulares ou secretores, que são aqueles que vão então produzir substâncias, então serão glândulas, tá? Primeiro, os de revestimento ou proteção, né? Já citei, eles fazem o revestimento
de canais, de tubos ou externamente, configura a epiderme da nossa pele. E aí, gente, os tecidos epiteliais de revestimento, eles podem ser classificados de acordo com alguns critérios, tá? Vejam aí na tela, ou quem estiver acompanhando com a apostila, lá na página 6 tem uma tabela e é sobre ela que eu vou comentar agora, tá? Então, olha só, se eu observar a primeira coluna, eu tenho aí o critério de classificação. Primeiro, eu posso classificar esses tecidos de revestimento de acordo com o número de camadas celulares, ou seja, quantas camadinhas esse tecido tem, ou então de acordo com o formato celular, tá? Observem agora a segunda coluna, ó, tipos de epitélio de revestimento. Aí, gente, entram vários nomes e a partir de agora, até esqueci de comentar no início da aula, né? Histologia é uma área que tem muitos termos. Vários termos é necessário que a gente memorize, outros são muito específicos, tá? Bom, continuando então, ó, nessa segunda coluna a gente tem, por exemplo, vamos olhar lá, número de camadas celulares. Eu tenho primeiro do tipo simples. Terceira coluna, características, significa que é feito por uma única camada de células, tá? Óleo estratificado é formado por várias camadas de célula. E o pseudoestratificado, ele é formado por apenas uma camada de tamanho diferente que confere ao epitélio uma aparente estratificação. O que significa isso? Um pseudoestratificado. Quando a gente observa ele numa lâmina ou está olhando aí uma imagem na internet, algo assim, você não diferencia muito bem se existe uma camada ou se tem várias. Ele não está muito definido, tá? Isso significa um pseudoestratificado. Quando eu falo com relação ao formato celular, veja bem, pavimentoso ou plano, as células são achatadas, prismático, as células são no formato de prisma, cúbico, as células têm formato de cubo, e de transição, óleo de transição, epitélio é constituído de várias camadas de células com grande flexibilidade. É parecido com aquele pseudoestratificado, tá? Não é muito definido. E aí os termos vão se misturar. Porque um epitélio, ele pode ter uma quantidade de camadas e um formato de célula. Então vejam essa representação esquemática, que é também continuação aí da página 6 da apostila de vocês. Gente, nesses desenhos aí, primeira coisa, o epitélio que eu tô me referindo aqui é essa camadinha de células meio amarelada, não é essa rosada e vermelha, tá? Até porque essa cor rosa avermelhada tem a ver com a irrigação. Então, olha só, olha o tipo, pavimentoso simples. Simples significa uma única camadinha de células e pavimentoso significa que as células são achatadas. Olha o segundo desenho, pavimentoso estratificado. O que significa isso? Estratificado são várias camadas, eu consigo observar. E o pavimentoso significa que as células também são achatadas, tá? Não vou explicar todas, senão a nossa videoaula vai ficar enorme. Então vocês podem observar depois com calma e irem comparando os termos com a tabela, tá? Vamos lá. Agora a gente tem os epitélios glandulares. Então falei um pouquinho sobre os de revestimento, agora eu vou falar dos glandulares. Gente, os epitélios glandulares são as glândulas do nosso corpo e elas têm origem no epitélio de revestimento. Então é uma parte do epitélio de revestimento que forma uma estrutura diferenciada e passa a produzir uma secreção. Na apostila de vocês também tem uma tabela aí na página 7 que tem os tipos e formatos de epitélios glandulares. Vamos dar uma olhadinha aí nessa tabela. Vamos lá, eu tenho na primeira coluna de novo o critério de classificação que eu estou utilizando. Então, por exemplo, com relação ao local de eliminação dessas secreções. E depois eu tenho um outro critério, que é o modo de eliminação dessas secreções. Gente, vamos entender então um pouquinho antes da gente prestar atenção nos nomes, tá? Local de eliminação das secreções, como assim? Essa glândula, ela vai produzir uma secreção e essa secreção vai sair de dentro dela, tá? Então, para onde essa secreção sai? Ela sai para o meio externo, ela sai assim na epiderme, ou ela sai para algum tubo, ou ela sai para dentro de um órgão, tá certo? E o modo de eliminação. Esse modo de eliminação é muito curioso, porque tem glândulas que produzem uma secreção e eliminam a secreção.
Tem glândulas que produzem a secreção e elas saem junto. Ou seja, a glândula morreu, desapareceu, ela vai ser reposta, tá? Divisão celular acontecendo aí. E tem glândula que quando vai eliminar a secreção, uma parte dela também sai. Então vamos dar uma olhadinha aí na tabela, ó. Começando pelo local de eliminação das secreções. Eu tenho um tipo de glândulas exócrinas. Exócrina, gente, significa que ela elimina para o lado externo do organismo, tá? Ela não elimina para dentro de um duto, para dentro de um canal. Exemplo, glândulas lacrimais, salivares, sudoríferas. Então essa secreção ela vaza, tá? Ela não vai ficar contida. Depois as glândulas endócrinas, é o contrário da exócrina. Ela vai ser eliminada dentro de um vaso sanguíneo. Então essa secreção ela vai cair no sangue e vai ser transportada através do sangue. E a gente tem as glândulas mistas, que são glândulas que são tanto endócrinas, quanto exócrinas, tá? Aí, gente, na apostila de vocês tem um exemplo do pâncreas. Então, olha só, o pâncreas, ele é uma glândula exócrina quando ele produz o suco pancreático e joga lá no intestino delgado. E ele é uma glândula endócrina quando ele produz insulina ou glucagon e elimina isso dentro de um sangue. Então ele é uma glândula mista, tá? Gente, agora de acordo com o modo de eliminação das secreções, vejam aí na tabela. Do tipo merócrinas, são aquelas que eliminam exclusivamente seus produtos. Holócrinas são aquelas que se desintegram e elas vão embora junto com a secreção, tá? E daí tem que ser feito um processo de renovação celular. E as apócrinas são aquelas que, quando eliminam a secreção, parte da glândula também é eliminada. Gente, agora a gente parte para a segunda etapa aqui da nossa videoaula, que é o estudo da pele humana, tá? E a gente estuda a pele agora porque o tecido epitelial compõe uma parte da pele. Eu já vi, inclusive, vários exercícios, e é claro que na nossa prova isso vai cair, sobre a pele sendo um tecido ou a pele sendo um órgão. Quando a gente não sabe, não estudou sobre, é estranho pensar que a pele é um órgão, mas ela é um órgão, tá? Muitas questões trazem isso como pegadinha. Por que a pele é um órgão? Porque ela é um conjunto de tecidos. No início dessa videoaula, eu falei que um tecido é um conjunto de células especializadas executando uma mesma função. Um órgão é um conjunto de tecidos especializados, reunidos, promovendo uma função parecida, tá? Então, a nossa pele, ela é formada pela epiderme, que é um tecido epitelial, comentei aqui várias vezes já, e é formada pela derme, que é um tecido conjuntivo. Na derme, gente, existem as principais estruturas da pele. Então, vasos sanguíneos, terminações nervosas, as fibras. Gente, a pele é de extrema importância, a gente poderia ficar aqui fazendo uma lista, descrevendo a importância. Primeiro, ela reveste, protege, delimita o organismo com relação ao meio externo. Protege de desidratação, de infecções, de raios solares. É um órgão sensorial, então a gente tem o tato, que é um sentido super importante, que é captado através da nossa pele. E agora a gente vai ver, acompanhando a apostila aí, algumas características da pele, tá? Na verdade, a gente vai ver sobre a epiderme, ou seja, é um tecido epitelial da pele, certo? Vamos lá, a epiderme, que é o foco aqui da nossa videoaula, né, tecido epitelial, ela é revestida, gente, por uma proteína chamada queratina. A pele inteira possui queratina, e se eu pudesse aqui falar de outras espécies, a gente veria que algumas espécies têm muito mais queratina. A queratina, ela é uma proteína que impregna e ela impermeabiliza a pele. Só que ela vai impermeabilizar tanto que as células mais externas, elas morrem. Então elas vão descamar e vai haver um processo de renovação celular. Isso tem muito a ver com a questão de adaptação e sobrevivência, porque ela funciona como uma proteção extra ali em cima da epiderme, tá? Um revestimento. Tipo, como se fosse assim, uma cera, vamos imaginar assim, tá?
Bom, uma outra questão também, células da epiderme produzem melanina e as que produzem bastante são chamadas de melanócitos. Gente, melanina é um pigmento que fica lá dentro da célula, lá no citoplasma, e a função dele principal é repelir raios solares. É como se fosse um protetor solar natural que a gente tem. Então, quanto mais melanina tem uma pele, mais pigmentada, mais escura é essa pele, automaticamente mais protegida de raios solares ela também vai ser. Inclusive, vocês vão ver, de repente tem um exercício sobre isso. Dados sobre índices de câncer de pele, geralmente demonstram que o câncer de pele nas peles brancas e muito brancas, ou seja, pouca produção de melanina, são muito altos os números. E na pele morena e na pele negra, os números são muito baixos, porque já existe uma melanina ali produzida sempre, continuamente, protegendo essa pele de raios solares, tá? Lembrando que o raio solar, ele tem o potencial de chegar até o núcleo da célula. Já vimos um pouquinho disso em sala de aula. Gente, e por último, acompanhando a apostila, na pele temos pelos e glândulas sudoríferas na epiderme. Pelo e glândula sudorífera tem a função de manter a temperatura do organismo. Então, os pelos, por exemplo, eles conseguem formar, quando eles estão eriçados, por exemplo, formar uma camadinha de calor ao redor da pele. Então, pessoas, e vamos pensar mais agora em outras espécies de regiões muito frias, geralmente essas espécies adaptadas, elas têm uma espessa camada de pelos para armazenar o calor ali na superfície. A glândula sudorífera, ao contrário, ela está relacionada à temperatura, porém ela tem a função de reduzir a temperatura corpórea. Então, quando a glândula sudorífera elimina o suor, ela consegue refrescar, digamos assim, reduzir a temperatura da epiderme, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido essas informações, Tentei fazer um resumo e seria muito bom que vocês conseguissem resolver as questões que eu tô deixando na descrição, tá certo? Um grande beijo e até sexta-feira que vem.